Olá, que tal? Então vamos lá, mais uma super live. Hoje, essa voz aí dentro da sua cabeça não é você. Essa voz que fica sempre te criticando, dizendo que tu não é suficiente, que não faz nada bem feito, que tu é indisciplinada, que tu é preguiçosa, que tu não consegue fazer esporte, emagrecer, procrastina, sabe? Só te coloca pra baixo. E o que é isso? São condicionamentos que você traz ao longo da vida. E antes de mais nada, a gente tem que entender que, por exemplo, tu já deve ter ouvido alguém falar que vai lá e medita, estudos comprovam que a gente meditando fica muito melhor, mais tranquilo, mais pleno, aquela coisa toda. Tá, eu não vou desdizer esses estudos, quem sou eu pra isso? O que eu vou te dizer é que não te ilude, pessoa. A nossa cabeça, ela tá sempre pensando. É um fluxo, né? Saiu um primeiro pensamento, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, e a gente não desliga disso. O problema aqui tá em se acabar por conta disso. Porque existem maneiras e maneiras de pensar. E não pensa que eu vim aqui te dizer pra ser positiva, pra anular, invalidar o que tu tá sentindo. Jamais eu faria isso contigo, de tu ficar pensando assim, tá, mas eu sou péssima, porque eu tô pensando isso, eu não consigo pensar aquilo. Não! Eu sou tão ser humaninho quanto tu. Eu sei exatamente o que é essa cabeça que pensa demais e que nos enlouquece. É horrível. E pra quem tem, por exemplo, ansiedade, depressão, esses distúrbios, mas assim, eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa e beirava a depressão por conta da ansiedade, o que acontece? É como se a gente entrasse num fluxo incessante, que a gente não consegue sair. É mais forte que nós. Então a gente vai entrando, com o perdão da palavra, né? Vou fazer um pleonasmo aqui, mas é de propósito, entrando pra dentro. E é como se tu não conseguisse sair. Como se aqui fosse, sabe, um buraco negro que vai te sugando, 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 sugando. E aí o que a gente precisa? Precisa começar a tornar consciente esses processos que a gente faz com a gente mesmo. Esse processo, essa forma de estruturar os pensamentos. Porque senão, sim, a forma como tu pensa vai impactar diretamente nos teus resultados. É o ciclo da realidade. O que seria esse ciclo da realidade? Acompanha aqui comigo, porque é praticamente matemático. O ciclo da realidade é, ainda que tu não perceba, mas inconscientemente tem algum gatilho, alguma imagem, algo que aconteceu. A partir disso, desencadeia um pensamento. Esse pensamento tu começa a alimentar, que provavelmente é algo que tu acredita a respeito de si, do mundo e dos outros. A partir disso, tu te identifica com esse pensamento que gerou uma emoção. Tu passa a ser essa emoção. Pode ser ansiedade, pode ser determinação, pode ser euforia, qualquer coisa. E a depender do que tu acessa, tu vai te comportar. É como Freud dizia, são profecias autorrealizadoras. Essas são as nossas crenças. A forma como a gente aprendeu a reagir aos estímulos externos, internamente. E isso a gente traz desde a nossa infância. Porque foi lá que nós nascemos, nos desenvolvemos e fomos aprendendo a lidar com essas emoções que surgem do lado e a gente não sabe o que fazer com elas. E eu te digo isso com base em quê? Lembra de uma criança, tá? Um bebê. Um bebê, quando vão acontecendo as coisas no mundo dele, primeiro que ele tá totalmente identificado com a mãe. Aí daqui a pouco ele começa a perceber que ele é outra pessoa, que ele tá desvinculado disso. Então, no início, ele não tem habilidade social, emocional para lidar com as coisas que ele sente. Então, o que ele faz? Ele chora, ele esperneia, ele morde, ele bate, reações bem primitivas. Mas daí o tempo vai passando e essas pessoas que são importantes para nós, como os nossos cuidadores, né? Pai, mãe, avó, avô, tio, um primo mais velho, um irmão mais velho, um professor, vão nos colocando sem
a intenção, pelo amor de Deus, não é pra culpar ninguém. Não quero que aqui tu comece assim, porque se meu pai tivesse sido assim, se minha mãe tivesse sido assim. Ninguém foi, te deram o melhor que eles podiam dar. Mas acabam trazendo esse condicionamento pra ti. Muitas vezes num nível de identidade, não de comportamento. Como assim? Diz assim, nossa, como tu é teimosa! Nível identidade. O correto seria, nossa, como tu tá teimosa hoje, como tu estás teimando hoje. Tipo, comportamento. Nesse momento, nessa circunstância, tu estás assim. Só que a gente vai levando isso para várias coisas da nossa vida. Incompetente, não faz nada certo. Crenças que a gente vai carregando. Então, muitas vezes são defesas. Esses comportamentos que hoje nos afastam do que a gente quer, do que a gente quer ser. Eu sei, não é fácil tornar isso consciente. E aí eu sempre brinco, né? Que a gente tem que fazer uma lista. Que lista? De quem a gente quer ser? Como que a gente quer se comportar? Aí, Elisa, mas eu não sei quem eu sou, eu não sei isso. Então começa de trás pra frente. Pensa em que pensamentos repetidos, o que essa voz interna aqui fala pra ti. A gente pode dizer que nós teríamos o self 1 e o self 2. Como assim? Self 1 seria a minha criança, a minha essência, meu melhor lado. O self 2 seria essa voz crítica que fica me assombrando, dizendo que eu não vou fazer direito, que pode dar errado, que eu posso perder tudo, que eu posso não ser amada, que podem não gostar. Essa voz que fica te impedindo de ser tu na tua plenitude, na tua essência, que fica muitas vezes preocupada com o julgamento dos outros e esquece de si. Se é que sabe quem é. Já passei muito por isso. E até hoje eu tô nessa busca de, mas o que eu gosto? O que me diverte? O que me faz bem? E aí eu vou percebendo as coisas que me alimentam. Não necessariamente alimentos ou bebidas, e sim as coisas externas que me alimentam. Por exemplo, fazer essa live, ter esse bate-papo, essa troca aqui com vocês, me alimenta muito. Eu fico muito feliz de poder dividir, de ter os feedbacks de vocês, me dizendo como vocês têm se sentido, os directs que eu recebo, as mensagens no WhatsApp, tudo isso. Então, meu trabalho me alimenta. Tem dias que eu tô estressada, sim, tem dias que eu tô muito estressada. Aí eu vou buscar que necessidade minha, o que não tá sendo atendido, o que eu esperava, que expectativa foi frustrada. Então, a gente tem que ir atrás de como se desidentificar dessa voz, que não é tu, é esse self crítico, que tem que ser acionado no momento certo. Mas não no nosso dia a dia, não a gente se consumindo, não a gente sendo a nossa pior inimiga, não a gente ali com o chicotinho no lombo o tempo inteiro, no sentido de que não faz certo, que faz errado, que falta isso, que falta aquilo, que não tá perfeito, então eu não vou conseguir fazer. Não precisa ficar se bloqueando, não precisa ficar se maltratando, pode ser diferente. E aqui eu sempre vou dizer, eu não tô te chamando, falando contigo pra que tu seja condescendente consigo mesmo. Aí eu sempre alerto pra quem tem o sabotador esquivo, que é de se esquivar, que fica tapando só com a peneira, diminuindo, diminutivo das coisas que não ficam tão boas. Pois bem, é isso. De forma prática, o que fazer? Vamos lá. A mudança, ela ocorre de duas formas, tá? Por impacto emocional. Impacto emocional é o que eu posso causar em ti por meio dos meus atendimentos, no meu curso. Agora, por exemplo, dos dias 16 ao dia 20 de novembro, eu vou estar fazendo a Semana da Metamorfose. 100% online, 100% gratuito, para te ajudar justamente com tudo isso que eu falei. Resumidamente, com esses bloqueios. Isso que te impede de ser quem tu quer ser. Crenças limitantes, travas e tal. No link da minha bio, vai lá, clique e te inscreve. Mas voltando aqui, então o que a gente faz num primeiro momento? Tu vai perceber no teu corpo. Sim. Tu vai perceber que, esse diálogo interno tá falando, tá me criticando, tá me afastando de quem eu quero ser. Percebe essa voz. Percebe essa voz. E aí,
Te conecta com essa voz. É assim, eu sei que parece papo de louco, mas isso é programação neurolinguística com hipnose ericksoniana. Te conecta com essa voz. Então, vamos supor... eu tô com muito medo. Medo do que pode vir a acontecer, medo de não dar certo e tal. Tá. Percebe essa voz. Vai conversando com ela. Percebe que essa voz, ela é feminina ou masculina? É feminina. De que lado ela tá? Tá aqui no teu lado esquerdo, tá aqui no teu lado direito, tá na tua frente, tá nas tuas costas, tá aqui na garganta. Onde tá? Essa voz que tá com medo. Tá aqui no meu lado esquerdo. Ok. Te conecta com ela. Pergunta pra ela. Qual é a intenção positiva dela? O que ela quer de bom pra ti? Ainda que pareça estranho. Porque não precisa fazer sentido. Isso. Ela quer me proteger. Agora pergunta pra si. Quando essa voz tá aí dentro, qual é a necessidade que tu quer que seja atendida quando tu fica com esses questionamentos? Eu quero me sentir segura, eu quero ter certeza que eu tô fazendo certo, eu quero ter certeza de que esse é o caminho. Tá, mas a gente tem como ter certeza disso tudo? Então, além de tu começar a perceber, tu vai começar a questionar de forma curiosa, sem julgamento, sem crítica. Percebe onde é que isso se manifesta no teu corpo? O que eu tava dizendo pra ti, esse medo se manifesta na boca do meu estômago. Aqui, boca do estômago, plexo solar. Então, eu simplesmente vou começar a perceber o meu corpo. Então, respira, fecha o olho, sabe? Hashtag, corre pro banheiro, vai ali no banheiro, te conecta com isso. Deixa, nesse caso desse medo que eu tô te dizendo, essa dor aqui, esse negócio no externo, no plexo solar, se expandir. Só sente. Só sente. E aí percebe que necessidade minha que não foi atendida, que expectativa minha que foi frustrada. O que eu tô precisando para ficar em paz com isso? Isso. Então, o que tu pode fazer com relação a isso? Porque aí tu vai arriscar, vai desafiar isso. E quando tu faz todo esse processo, tu mostra pra tua mente que não é ela que manda, que é tu que manda. E que tu tem teu valor, que tu é suficiente, que tu faz bem feito, que sair qualquer coisa errada, tu vai minimizar, tu vai atrás. Então, é um passo a passo. Que quanto mais tu fizer, treino e repetição, mais tu vai começar a se desidentificar dessa vozinha. Desse crítico que fica te chicoteando, dizendo que tu não é suficiente, que tu não faz nada direito. É um passo a passo de perceber que tu tá tendo um diálogo interno. Que foi disparado por algum gatilho. Tá, o que aconteceu pra eu começar a falar o que eu falo pra mim mesma? Aconteceu isso. Então eu tive essa expectativa ou necessidade frustrada, não atendida. Como é que eu sinto isso no meu corpo? Eu sinto esse medo de não dar conta, de não fazer certo, de não ter resultados. Veio disso, quando eu pensei, quando veio na minha cabeça tudo que eu tenho pra fazer, por exemplo, né? E aí, então, eu sinto o coração rápido e é como se eu tivesse borboletas na boca do estômago, sabe? Ou mais sutil, né? Um soco na boca do estômago, aqui no plexo solar. Sinto uma coisa ruim, então te conecta com isso. Deixa isso crescer, deixa isso fazer parte de ti. E seja curiosa. O que essa parte que tá me provocando essa experiência quer me dizer? O que ela quer de bom pra mim? Não questiona, não julga. Só aceita que aquilo tá aqui. Não fica com aquela história do não posso me sentir ansiosa, não posso sentir medo mecanicamente. É justamente para tu sair do cabeção, desse
racionalizar, de se entender, para trazer pro corpo isso e administrar. Porque a gente se desconecta, a gente vira só mental, racional. E aqui eu tô te propondo fazer diferente. Por quê? Porque tu não é essa voz que tá sempre te criticando, sempre exigindo, sempre dizendo que não é suficiente. Ela te trouxe até aqui, esses condicionamentos, mas dá pra fazer diferente, dá pra ser mais leve, dá pra recobrar o controle da tua vida, a rédea que vai direcionar pra onde tu quer. É programação neurolinguística, é hipnose ericksoniana. E quanto mais tu treina, quanto mais tu repete, mais vai ficando automático isso. E mais tu vai tendo o empoderamento de direcionar a tua energia e teu foco para o que tu realmente quer ser e quer fazer. E aqui entre nós, isso nos traz qualidade de vida. Porque tu vai começando a tornar consciente isso e escolhendo como que tu acha mais adequado reagir. Vocês não têm noção o que é viver essa liberdade. De, opa, pera aqui, só um pouquinho. Nesse momento que eu tô escutando e falando isso contigo, eu percebo em mim uma vontade de reagir. Só que aí nessa nossa conversa, eu vou estar te atacando, quando eu queria simplesmente dizer o que eu estou sentindo. Então, só um pouquinho. Deixa eu estruturar melhor. E aí tu respira, te conecta com isso e diz assim, eu percebo em mim medo. Eu percebo em mim que é como se eu tivesse bloqueado. E vai deixando fluir essa fala, se tu estiver com outro. Pode ter certeza que vulnerabilidade é diferente de fraqueza. E quando tu te expõe assim, mostrando o que está acontecendo, esse diálogo interno que tu externa, as tuas relações ficam muito diferentes. E os resultados que tu tem por conta disso também. Então, é um processo ganha-ganha. Tu ganha por se acolher, não ficar brigando com isso, porque tu tá sentindo. Mas, por conta daquelas vozes, tá dissociando. E ao mesmo tempo tu tá te comunicando de outra forma com a pessoa. Porque a gente quando vê, fica nesse ciclo, né? Eu fiz isso porque tu fez aquilo, eu fiz isso. Não. E aí quem tem que ter a responsabilidade por saber administrar isso que tá sentindo somos nós. Meu noivo acabou de entrar aqui. E esses dias eu disse pra ele, aquilo que eu descrevi no WhatsApp era justamente eu te mostrando o que estava acontecendo comigo. Nesse momento eu só quero que tu me acolha. Pra daí a gente responder. Ver o que vai fazer juntos. Porque está doendo. Porque eu estou com um estado emocional limitante. Ele captou? Só que ele não tem como adivinhar meus pensamentos se eu não falar com ele. E ao mesmo tempo, quando nós conversávamos sobre isso, eu disse, a tua reação veio disso. Ou seja, das cicatrizes que ele carrega, desses cuidadores que fizeram isso com ele. Então, olha como fica rico e como a gente consegue construir relacionamentos sólidos assim. E eu tenho muito orgulho do que a gente está construindo. Que ele botou uma carinha com os coraçõezinhos em volta. Porque eu sempre vou dizer pra vocês, o que eu falo, eu faço. E cada vez as coisas vão ficando mais leves, cada vez a gente dá mais conta de tudo. E o que não dá, arruma um jeito de dar, dá uma olhadinha pra ver o que pode fazer melhor. Então sim, percebe que tu tá ativada. Opa, tem alguma coisa estranha. Eu estou me sentindo assim. Eu me percebo assim. Tá, mas o que aconteceu para eu me perceber assim? Ah, aconteceu isso. Aconteceu aquilo. Tá. Que expectativa, que necessidade eu não tive atendida que faz com que eu queira reagir assim. Porque aqui eu já tô começando a ganhar um tempo entre o gatilho e o comportamento. Pra respirar, voltar pro centro e saber reagir da forma mais adequada. Olhando pro outro. Que muitas vezes a reação dele, a gente gosta de fazer aquilo. Ai, mas eu sei onde é que tu quer chegar fazendo assim. Nem que seja mentalmente. Pois é, mas a pessoa, se ela faz isso, ela tem um porquê. De cicatrizes que ela traz da vida dela também. E aí quando tu consegue enxergar isso, é como se tu tivesse dissociada, olhando de fora, sendo a diretora daquela cena. Tu consegue ver o outro, tu consegue ver a ti. E aí não tem aquela coisa de, tipo, bateu, levou, sabe? Nossa, isso sim é ter liberdade. Isso sim é fazer uma verdadeira metamorfose na tua vida. Nossa! Então, ó, percebe que tu tá ativada.
Percebe qual foi o gatilho dessa ativação. Percebe qual foi a necessidade ou expectativa que não foi atendida, que tu gostaria de ser atendida. Tudo isso sem brigar consigo, tudo isso se acolhendo. E aí desafia. O que eu posso fazer para melhorar com relação a isso? Para ficar em paz, para ficar equilibrada, para ter coragem, para me relacionar bem, para responder da forma adequada, em vez de o sangue estar fervendo. E assim tu vai fazendo. Não é fácil. Mas eu experimento isso na minha vida. Eu escuto muito a respeito de o que eu era, o que eu sou, como eu posso ser. Mas o mais importante ainda é que quanto mais eu consigo fazer isso comigo mesma, melhor eu consigo fazer isso com as pessoas que estão em volta. Então, essa voz que está aqui dentro não sou eu. Eu me desidentifico. É só uma voz que está falando. Olha de fora, de curiosidade, se acolhendo, sem julgamento, sem crítica. Sente isso no teu corpo. Sente, porque é aqui que as coisas estão. É experimentar isso no corpo. Onde que está esse desconforto? Onde que está esse medo? Onde que está essa ansiedade? Onde? E deixa vir, deixa fluir. Se emocionou, chora, esvazia, transborda. É a melhor coisa. Então fica aqui com esse passo a passo de começar a se perceber, sair desse piloto automático, se conectar para assumir o controle da tua vida, as rédeas e saber como reagir da melhor maneira possível. De uma maneira centrada na tua essência, sem dor, sem ansiedade, sem depressão, sem procrastinação, sem indisciplina, sem depender de vontade ou motivação, dons divinos. Isso é um caminho de autoconhecimento, em que a gente tem que começar a olhar para dentro. E eu percebo muitas vezes nas minhas clientes, nas minhas alunas, né, do curso Jornada da Mudança, vem aí a terceira turma. E de quem já participou da Semana da Metamorfose. Muitas vezes um dos nossos maiores medos é de olhar para dentro e ver que a gente não é perfeita. Mas, ser humaninho, ó, eu e tu somos luz e sombra, sol e lua, bom e ruim. E nós somos isso tudo. A gente coloca luz na sombra para caminhar com ela junto, para não ter excesso de confiança. Mas então, percebe que tu estás ativada, experimentando algo. Busca o que foi o gatilho para isso. Que necessidade ou que expectativa que não foi atendida e que está fazendo com que tu experimente isso que tu não acha muito legal. Onde que isso se manifesta no teu corpo? Deixa isso crescer. Te conecta com isso. Só percebe que tá ali. Sem brigar. Sem tentar se livrar. Se anestesiar. E a partir disso, seja curiosa e arrisque. O que eu poderia fazer pra ficar melhor? Se eu continuar agindo. Se eu falar com tal pessoa de coração aberto. Mas vai ser difícil e tal. E começa aqui, né? Vai ser como tem que ser e tu vai falar da maneira que tu sabe falar, te desenvolvendo. E que tu não controla a reação do outro, não controla as circunstâncias externas. Só controla como tu escolhe reagir. Então, te trate bem daqui pra frente. Porque quando você se trata bem, você trata bem os outros. E a tua vida só vai, né, nessa espiral ascendente. Não é positividade tóxica, não é produtividade tóxica. É ser e estar, tá bem? Então, nos vemos no nosso próximo bate-papo. Prazer falar contigo. Sempre muito bom receber teu direct, teu comentário. E vai no link da bio. Te inscreve para a nossa Semana da Metamorfose. Tenho certeza que tu vai amar.